Saudações dermatológicas, meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, coordenador das pós-graduações em dermatologia do CBMS, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e daremos sequência hoje ao nosso curso CBMS em hanseníase e leishmaniose. Temos aqui a quarta aula sobre hanseníase. No que tange à patologia hansênica, falaremos hoje sobre suas reações, as chamadas reações hansênicas, que conhecemos a reação hansênica de tipo 1 e a reação hansênica de tipo 2. Reação hansênica de tipo 1, também conhecida por reação reversa, onde existe uma alteração inflamatória de lesões pré-existentes com a possibilidade de aparecimento de novas lesões. Aqui nas reações nós temos uma exacerbação, principalmente na reação hansênica tipo 1, a imunidade celular. Na reação hansênica tipo 2, onde conhecemos o eritema nodoso hansênico, além da imunidade celular, nós temos a imunidade humoral ampliada, com a formação de anticorpos imunocomplexos circulantes que vão trazer processos inflamatórios da pele que não está acometida pela infecção naquele exato local, visto que o que acontece é uma conexão desses imunocomplexos aos tecidos. Vejamos algumas fotografias das reações hansênicas de tipo 1, conhecidas por reações reversas. Então, nesses casos, o que acontece é que o paciente ele encara um processo de reativação das suas lesões antigas, com o aparecimento de novas lesões também. Mas é muito característico esse processo de inflamação das lesões antigas. Aqui devemos fazer, obviamente, um diagnóstico diferencial entre a reação hansênica e a recidiva. Então, essa reação reversa, essa reação também conhecida como reação tipo 1, ela acontece principalmente em pacientes que são instáveis. Então, o que mais conhecemos são os polos instáveis, os interpolos, melhor dizendo, entre os dois polos da hanseníase tuberculoide e da hanseníase vichoviana. Então, temos aqueles interpolos que são mais afeitos ao aparecimento das lesões. Então, em geral, nós temos o acometimento de lesões antigas com novos processos inflamatórios. Aqui, a depender do tipo de formato, o tipo de classificação, o tipo de reação ao micro-organismo, nós vamos ter diferenças nessas reações hansênicas em relação à sua intensidade e à sua classificação e formatação. Então, nós podemos observar um processo de intensificação, com eritema, com inflamação, com descamação. Pode aparecer, em alguns casos, a formação, inclusive, de bolhas, de lesões necróticas na pele. Então, há de ficar claro que o que acontece aqui é um processo de intensificação, um processo de inflamação das lesões anteriormente observadas.
Então, o que temos em verdade é uma exacerbação, principalmente, do que a gente observa como sendo uma alteração da forma de reagir, uma alteração da forma de reagir em termos celulares. Então, observemos essas fotos. Aqui nós também podemos ter os espessamentos neurais. Os nervos se mostram mais espessados. Já na reação rancênica tipo 2, nós temos o aparecimento de lesões, geralmente lesões com entumecimento localizado, que acontece de forma simétrica, desrespeitando localizações mais reduzidas, como os membros inferiores, já que o eritema nodoso, que é o acontecimento, ele em geral acontece em membros inferiores, mas na hanseníase ele pode acontecer em qualquer parte, face, tronco, membros superiores, geralmente acontece de forma simétrica. Então aqui existe o acometimento por imunocomplexos. Então são lesões novas e como esses imunocomplexos eles podem acometer não apenas a pele, nós podemos ter mais do que na hanseníase com reação tipo 1, nós podemos ter aqui principalmente as reações sistêmicas, embora possamos ter também na reação tipo 1 a depender da intensidade da resposta, mas aqui é mais comum quando nós temos lesões mais graves com disseminações que podem trazer um processo de inflamação em órgãos que não a pele. É também conhecida a forma de reagir em placas como eritema multiforme. Também faz parte do tipo de reação 2. E sabidamente ela pode atingir mucosas, pode atingir testículos, pode atingir o olho, provocando adenite febril, placas ulceradas, uveíte, hepatite reacional, sinovite, artrite, orquite, eritema nodoso rancênico, artrite no tornozelo, edemas. E também lesões por vasculites, quando esses imunocomplexos eles terminam por atingir principalmente as pequenas bifurcações dos vasos da pele, próximos à superfície da pele, provocando necroses em extremidades e necroses da pele. É o fenômeno de Lúcio. Esse fenômeno de Lúcio
ele traz um processo de uma vasculite com importante repercussão. Então, uma reação necrotizante, uma reação grave, com essas lesões que são eritemato-purpúricas, ulceradas, necróticas, dolorosas. Bom, então, finalizando aqui o nosso artigo, de verdade ainda tem um pequeno conteúdo do artigo original que fizemos a avaliação, que é o hanseníase, características clínicas e imunopatológicas. Nós temos aqui alguns informes desse artigo, que ele diz o seguinte, que os episódios reacionais na hanseníase correspondem a exacerbações imunes agudas. Embora nós saibamos que essas exacerbações podem atingir uma característica intermitente, uma característica recidivante e até mesmo crônica. Então, a reação hansênica, chamada reação reversa ou reação tipo 1, ocorre tipicamente nos pacientes instáveis, ou seja, pacientes nos interpolos, pacientes dimórfos. Então, o que acontece é o aparecimento de lesões novas, mas principalmente o agravamento de lesões pré-existentes. E esse agravamento se dá com inchaço da lesão, eritema, edema, dor, hiperestesia da região, hiperestesia da lesão. O início normalmente é um início rápido, um início súbito, diferenciando-se da recidiva por alguns aspectos que iremos ver mais à frente. Por exemplo, a reação hansênica, ela pode acontecer antes do tratamento, então aqui não se falaria em recidiva, durante o tratamento ou após o tratamento. Mas, em geral, ela acontece dentro do primeiro ano pós-tratamento. É comum que a gente veja isso numa fração ali de 30% nesse período de um ano após o tratamento. 30% das reações hansênicas, visto que 50% acontecem durante o tratamento e apenas 20% antes do tratamento. Então, 30% ficando após o tratamento e sua maioria no primeiro ano. Embora nós saibamos que algumas reações, principalmente a reação tipo 2, ela pode acontecer meses, até mesmo anos após a hanseníase tratada. E, em algumas ocasiões, até 5 anos após o tratamento, o que confunde realmente com a recidiva, porque a recidiva acontece tardiamente, as reações acontecem mais cedo. Então, aqui na reação reversa, as neurites são comuns, ou seja, o processo de inflamação dos nervos é comum. E isso pode trazer uma repercussão grave, que seriam as sequelas por alteração da função sensitiva e motora desses nervos. Então, é possível também que tenhamos artrites, principalmente quando as lesões elas estão próximas às articulações. E na histopatologia, o que nós vemos são granulomas. Então, quando falamos em granulomas, estamos falando na reação guiada pela via TH1. Esse granuloma com edema extra e intracelular, canais vasculares dilatados, uma dissociação do colágeno dérmico em virtude desse edema,
evidência de intensa resposta de hipersensibilidade do tipo tardio 4 de Gell-Kumbis, que é uma hipersensibilidade, é uma reação tipo celular retardada, é uma reação celular. E isso provoca dano agudo aos nervos dérmicos. E esse dano vai trazer as sequelas sensitivas e motoras, se não tratados rapidamente. Então, dito isto, se compreende que a reação rancênica ela traz uma possibilidade de repercussões negativas e rápidas, como as sequelas por neurites. Então, reações rancênicas, elas até reduzem a quantidade de bacilos, Isso é comum ser observado. Contudo, elas trazem um impacto com um risco maior para o paciente a partir de neurites, de inflamações dos nervos que estão acometidos por bacilos. Então aqui, quanto mais cedo fizermos o diagnóstico de reação e quanto mais cedo iniciarmos o tratamento, melhores serão as chances do paciente em não contrair uma sequela neural. A segunda forma, o eritema nodoso rancênico, acontece geralmente em pacientes multibacilares. Então, vimos anteriormente que na reação rancênica, principalmente os pacientes dimorfos, pacientes instáveis. Aqui, os instáveis mais ligados a o maior quantitativo de bacilos. Então, dimorfo, que está no meio do espectro, o dimorfo virchoviano e a polar, a classificação polar, que seria virchoviana. Então, nesses pacientes temos lesões papulonodulares, é um nódulo, é um eritema nodoso, eritematoso, doloroso, tenso ao toque e que aparece abruptamente. Pode desenvolver, a depender dessa reação de defesa, essa reação de exacerbação, então pode acometer o indivíduo com a formação de bolhas e úlceras, que constitui o eritema nodoso necrotizante. Como falei, a distribuição é simétrica, podendo acometer partes distantes dos membros inferiores, como a face, o tronco, os membros superiores, sobretudo nas extremidades extensoras. Pode apresentar clínica idêntica ao eritema polimorfo. Nós vimos fotografias de um eritema polimorfo. Então, podemos ter também neurites, irites, orquite, dactilite, adenopatia, edema e febre. Lembrando que nesse acometimento existe a sistematização, porque são imunocomplexos que são criados e que são transferidos aos tecidos. A artropatia é comum, sobretudo a poliarticular de pequenas e grandes articulações, como na artrite reumatoide, e podemos ter também diversos outros padrões. Podemos ter acometimento visceral, importante principalmente nos casos mais graves, e elevação das provas inflamatórias. Na reação rancênica tipo 1, nós temos
pouca alteração ou quase nenhuma alteração laboratorial. Aqui nós temos alteração de provas inflamatórias na reação rancênica tipo 2, disfunção hepática, anemia, hematúria. Na histologia, nós temos focos de infiltrados polimorfos nucleares neutrofílicos. Lembrar que o neutrófilo é uma célula de grande repercussão destrutiva e permeiam a resposta granulomatosa macrofágica com edema. E muitas vezes evidência de vasculite, tanto na derme quanto na hipoderme. Então, nós observamos que na lesão anterior, na reação rancênica tipo 1, a histopatologia era composta principalmente por exacerbação dos granulomas, com dilatações vasculares, com dissociação do colágeno dérmico. Aqui nós já temos o infiltrado polimorfo nuclear neutrofílico e edema. Então, finalizando mais ou menos aqui o nosso artigo, nós temos que o diagnóstico da hanseníase ele é um diagnóstico clínico e epidemiológico. Então, é um paciente com uma lesão de pele, com alteração de sensibilidade, em uma região, em uma localidade, que existam outros casos de hanseníase. O tratamento deve ser precoce, tanto da hanseníase, obviamente, quanto da reação rancênica. O principal tratamento da reação rancênica, obviamente, é a redução dos bacilos, é a cura da hanseníase. Embora nós saibamos que mesmo com o indivíduo curado, esses bacilos eles vão permanecer por anos, principalmente quando o indivíduo tem mais bacilos, ou seja, nos multibacilares. Os macrófagos, que têm a obrigação de fazer a limpeza, a depuração da derme em relação a esses macrófagos, eles não conseguem fazer isso de forma veloz. Então, inclusive, a grandeza logarítmica que relaciona essa limpeza é de 1 log ao ano. Então, quando fazemos uma baciloscopia de um paciente e temos o resultado de uma baciloscopia de índice 5, nós teríamos aproximadamente 4 a 6 anos para a limpeza desse paciente. Em verdade, esse paciente teria ainda positividade por até 4, 5 ou 6 anos da baciloscopia. Obviamente, os bacilos seriam inviáveis, seriam bacilos granulosos, bacilos fragmentados, ou seja, bacilos mortos. Mas aqueles bacilos, mesmo mortos, eles ainda ativam o sistema imunológico. Então, por isso, portanto, nós temos condição de ter uma reação rancênica pós-tratamento. A maioria das reações acontece durante o tratamento, quando esses bacilos são destruídos e o sistema imunológico tem condição de acessá-los mais facilmente. O artigo ainda diz que a hanseníase ainda não se beneficia de métodos sorológicos sensíveis e específicos capazes de auxiliar no diagnóstico e seguimento dos pacientes. Isso vem mudando. Por exemplo, o PGL1 tem sido bastante estudado e nós já vamos ter autorização para realização no próprio Sistema Único de Saúde, do PGL1 em grande escala. Mas ainda o diagnóstico da hanseníase é clínico epidemiológico. Então, só lembrando aqui da formatação da bactéria, do Mycobacterium leprae. Então, tem um citoplasma, uma camada bilipídica da membrana, uma parede celular e uma cápsula. E nessa cápsula nós temos o glicolipídio fenólico, que
gerencia e providencia pelo sistema imunológico a formatação de uma IgM, que é um anticorpo anti-PGL1. Anti-PGL1. Então, falemos dessa PGL1. Então, a imunoglobulina M anti-PGL1, ela obviamente ela é mais produzida, e é produzida por linfócitos B e plasmócitos, ela é mais produzida em indivíduos que mostram mais PGL1, mostram mais glicolipídio fenólico, mostram mais cápsulas, mostram mais bactérias. Então, os indivíduos multibacilíferos, eles têm um maior quantitativo de anticorpos anti-PGL1. Eles produzem grande quantidade de anti-PGL1. Então, essa anti-PGL1 é recomendada nos contactantes de pacientes com hanseníase e que não tenham lesões clínicas características. A sensibilidade média para multibacilares do anti-PGL1 é de 78% quando o indivíduo é não tratado. Então, quando fazemos a avaliação por teste rápido da anti-PGL1 em indivíduos multibacilares, a sensibilidade é de 78%. O que é a sensibilidade? É a capacidade de detectar o anticorpo, quando ele existe. Então, em 78%. Já nos paucibacilares, essa sensibilidade é de apenas 23%. Então, a utilidade da sorologia positiva do anti-PGL1 para o diagnóstico de casos suspeitos multibacilares iniciais. Então, quando nós podemos abrir mão para ajudar no diagnóstico? Por exemplo, pacientes que não tenham lesões na pele, tenham apenas lesões neurais, tá? Chamada hanseníase neural pura ou neural primária. No caso de reações recidivantes, onde nós não temos aumento da carga bacilífera, nós não temos uma infecção. E no segmento e controle desses contatos de multibacilares. A positividade do PGL1 ou do anti-PGL1 não implica em diagnóstico. Por exemplo, o sujeito ele pode ter tido contato e pode ter curado, ele pode nem ter desenvolvido a infecção. Ele teve o contato e, na realidade, teve ali uma infecção subclínica e rapidamente ficou bom. Ele teve o contato, mas venceu, ele não desenvolveu a doença hanseníase. Então, essa positividade pode não significar diagnóstico. Na ausência de alterações dermatológicas ou neurológicas, um paciente que tenha positividade de PGL1, ele pode ter tido, de anti-PGL1, ele pode ter tido uma infecção subclínica e ter curado, ou ele pode ter uma lesão que posteriormente vai se transformar em hanseníase. Então, eles devem ser acompanhados anualmente para o segmento de lesões, para o segmento e surgimento de lesões.
Outra coisa é a alteração suspeita inconclusiva dos contatos. Nesse paciente pode-se fazer um teste rápido. Se o teste rápido for positivo, a gente viu que em 23% apenas dos paucibacilares ele seria encontrado. Já dos multibacilares, 78%. Então, nós podemos, claro, ter casos de paucibacilares, mas isso é pouco. Normalmente, quando há positividade, são multibacilares. Então, o exame baciloscópico seria positivo. O exame baciloscópico seria positivo na realização de um exame guiado pelo anti-PGL1 positivo. Nós teríamos normalmente, na maior parte das vezes, positividade para a baciloscopia. Embora tenhamos visto que também existe a possibilidade de ser negativo, como no caso dos paucibacilares, não temos visualização de bacilos na baciloscopia. Outro exame que podemos fazer é o PCR. É uma técnica molecular de amplificação do DNA do Mycobacterium leprae, mais usado em casos de estudos, mas também pode ser usado em casos de difícil diagnóstico, pacientes que tenham baciloscopia negativa e histologia também inconclusiva. Então, esse PCR é de elevada acurácia, estão apresentando sensibilidade de 72% na forma multibacilar, especificidade de 87%, tanto na multibacilar como na paucibacilar. Então, a sensibilidade é a capacidade de dar positivo quando existe. Então, se existe a capacidade de eu conseguir detectar, melhor dizendo, eu conseguir detectar. Então, quando ele dá positivo, seria existir realmente a doença. Já a especificidade do exame é quando a doença existe, então, especificidade. O exame tem especificidade. Então, quando a doença existe, quando ele diz que é a doença, ele acerta em 87%. A sensibilidade é quando ele tem a doença, ele consegue detectá-la, em um exame sensível, em 72% das vezes. E quando ele diz que é a doença, ele acerta em 87% das vezes. Então, no caso das formas multibacilares, eles conseguem detectar, o PCR consegue detectar em 72% das vezes, nas paucibacilares apenas em 45% das vezes. Mas quando ele dá positivo, ele é muito específico, 87% das vezes, tanto para multibacilar quanto para paucibacilar. Trocando em miúdos, fiz o exame, deu positivo, temos 87% de chance de termos hanseníase. O paciente está com hanseníase multibacilar, fez o exame, 72% das vezes vai dar positivo. Ele é paucibacilar, fez o exame, 45% das vezes vai dar positivo. Então, trouxe aqui um artigo, na realidade não é um artigo, é um projeto chamado Projeto Diretrizes, é antigo já, tem aproximadamente 20 anos, foi desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Hansenologia e pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Mas traz várias situações conceituais que eu acho que vale a pena fazer uma releitura do projeto Diretrizes, falando sobre episódios reacionais. Então, ele diz que
os episódios reacionais, ou seja, as reações rancênicas, são fenômenos agudos sobrepostos à evolução crônica e insidiosa da hanseníase. Ou seja, a hanseníase vai lentamente evoluindo, mas ela em alguns momentos pode ter uma agudização por conta desses fenômenos. Fenômenos que podem ser relacionados a uma imunidade celular, a imunidade humoral, mas que tem muita relação com a forma de reagir do hospedeiro. Então, são potencialmente responsáveis pela perda funcional de nervos periféricos e agravantes de incapacidades. Então, vejam que a hanseníase ela tem uma explosão dessa potencialização de incapacidades quando de reações. Então, daí a importância do tratamento rápido e certeiro, tendo como passo anterior o diagnóstico precoce. Então, ele é um processo inflamatório promovido pela resposta imunológica mediada por antígenos do Mycobacterium leprae e estabelece relação com a carga bacilar e a resposta imune do hospedeiro. Então, nós vimos que as reações rancênicas elas são mais comuns em multibacilares. Quanto mais bacilo, maior a possibilidade da reação rancênica. Quanto mais bacilo, maior a possibilidade da reação rancênica tipo 2. Então, a carga bacilar e o tipo de resposta do hospedeiro vão trazer repercussões quanto ao tipo de reação e à intensidade da mesma. Então, para tratar uma reação rancênica, primeiro eu preciso confirmar o diagnóstico, não só da reação, mas o diagnóstico de hanseníase, visto que 20% dos pacientes eles são atendidos em primeira instância com queixas de reação rancênica, sem mesmo saber que tinham hanseníase. Então, devemos fazer a classificação da forma clínica da hanseníase, lembrando que a hanseníase em seus interpolos e a hanseníase vichoviana são as campeãs de reação, embora a reação também possa acontecer na hanseníase tuberculoide. E devemos diferenciar o tipo de reação rancênica, visto que os tratamentos eles podem modificar em algumas situações. Embora saibamos que o corticoide ele pode ser usado nas duas e ele tem esse excelente eficiência, eficácia, nós podemos ter alterações e necessidades para o segmento que são diferentes. Então, devemos diferenciar o tipo de reação rancênica. Estabelecer a extensão do comprometimento de órgãos e sistemas, principalmente quando falamos da reação rancênica tipo 2, o eritema nodoso, o fenômeno de Lúcio, aquela vasculite, aquela alteração necrotizante da pele, e até mesmo o eritema polimorfo ou multiforme. Então, devemos planejar e instituir precocemente terapêutica que impeça a instalação de incapacidade. Então, vamos falar muito de incapacidade. A hanseníase, ela tem ali em seu mister a possibilidade de causar incapacidade por lesões sensitivas e sensitivas motoras, mão em garra, pé caído, alterações da visão, lago oftalmo, alterações também neurais e alterações em outros órgãos, como hepatites, como orquites, dentre outras. Então, devemos conhecer os efeitos adversos também dos medicamentos e ainda vamos fazer um estudo sobre o tratamento da hanseníase e os seus medicamentos. Então, devemos conhecer os efeitos colaterais tanto dos tratamentos da hanseníase como também dos tratamentos da reação rancênica, como é importante o conhecimento do corticoide, como é importante o conhecimento dos imunossupressores, como é importante o conhecimento de um importante antifator de necrose tumoral, que é a talidomida, um medicamento teratogênico que ficou conhecido
no meio médico por sua capacidade de promover o aparecimento de focomielia, a ausência dos membros superiores em crianças. Esse paciente, em geral, vai sofrer internamento hospitalar, obviamente a depender do quadro dele, e necessitará de colaboração de outras especialidades. Então, aqui já foi dito que tanto a disseminação do bacilo quanto os fenômenos reacionais podem envolver outros órgãos e sistemas que não a pele. Vamos também falar posteriormente sobre a classificação da hanseníase, aqui fazendo um muito breve histórico sobre a classificação de Madrid de 1953, baseado no aspecto morfológico das lesões, a de Ridley e Joplin, de 1966, fundamentada nos aspectos clínicos e histopatológicos das lesões, e elas utilizam a abordagem espectral. Nós vimos que é uma doença com um espectro de classificação, onde temos formas polares, pulse e multi, e formas interpolares com características mais para um lado e mais para o outro. Mais para um lado pulse, mais para um lado multi. E uma central, que é a dimorfa-dimorfa, que tem característica de ambas e que apresenta clinicamente a estruturação da lesão, que a gente chama de forma foveolar, ou lesão foveolar. Bordos externos mal visíveis, mal vistos, bordos internos bem visíveis. A OMS, em 1988, propôs uma classificação multibacilar e paucibacilar, uma classificação que a gente chama de classificação operacional. Na realidade, essa classificação operacional ela até vem depois com a questão da avaliação do número de lesões. Pacientes com até 5 lesões seriam pacientes paucibacilares, pacientes com mais de 5 lesões multibacilares. Porque muitas vezes, para iniciar o tratamento, nós não temos como fazer a baciloscopia. Então, fazemos a comparação por número de lesões. Até 5 lesões consideramos paucibacilar. Mais de 5 lesões consideramos multibacilar. Então, os episódios reacionais podem incidir em qualquer uma das formas clínicas, sendo rara na indeterminada, mas mesmo na indeterminada pode acontecer, já que elas têm bacilos. Pode ocorrer antes, 20%, durante, 50%, ou após a instituição do tratamento, 30%. Antes, 20%, durante, 50% e após, 30%. 2 tipos de reação hansênica, então tipo 1, reação reversa, e tipo 2, ou eritema nodoso hansênico. Então, relacionam-se ao processo inflamatório imunomediado. Alguns fatores de risco são o estresse emocional e físico, trauma psicológico, uso de contraceptivos orais, uso de medicações e drogas, infecções recorrentes, particularmente a co-infecção por tuberculose e HIV, embora por muito tenhamos dito e temos dito que o HIV não altera a evolução da hanseníase. Então, essas situações elas podem intervir no processo natural da hanseníase. Então, a reação hansênica tipo 1 ou reação reversa, a primeira que vamos estudar aqui pelo nosso projeto de diretrizes da AMB, é a reação tipo 1, reação reversa, que é um mecanismo da imunidade mediada por células ou de hipersensibilidade tardia tipo 4 de gel e Cumbis. Então, é principalmente uma reação celular. E as formas dimorfas? Hanseníase dimorfa tuberculoide, hanseníase dimorfa e a hanseníase dimorfa virchoviana. Então, a dimorfa tuberculoide e a dimorfa virchoviana são as mais comumente atingidas.
envolve principalmente pele e nervos. O comprometimento múltiplo ou isolado dos troncos nervosos, a intensidade da agressão e a deterioração neural são características desse processo de reação, característica desse processo relacionado ao organismo, como o organismo ele responde, como o organismo se posiciona em relação às vias TH1 e TH2. Então nós temos uma exuberância e predomínio da reação inflamatória, granulomatosa. Então aqui nós temos TH1, nós temos um ambiente celular, ou reação imunológica tipo 4 de Gell-Incumbens, que é a reação retardada. Isso pode provocar o chamado abscesso neural e úlceras cutâneas. O abscesso neural se encaminha rapidamente para a deterioração neural com perdas sensitivas e motoras. Então essa exuberância ela está relacionada à forma de reagir do indivíduo. Então lembrando que as reações elas são potencializadoras das sequelas. A reação tipo 1, ela ainda acontece em 8 a 33% dos indivíduos com hanseníase. 8 a 33%. Nós até temos mais reações por eritema nodoso, reação tipo 2. Então, 8 a 33% dos indivíduos com hanseníase podem ter a reação hansênica. Então, nós temos ali lesões pré-existentes que são inflamadas, elas se tornam mais vermelhas, entumecidas, edematosas, infiltradas, mas também aparecem lesões novas. Então, as máculas se tornam placas elevadas, os limites das lesões se tornam mais evidentes, mais definidos. Pode haver, normalmente, a descamação. Pode haver a formação de úlcera quando essa reação é muito intensa. Então, essas novas lesões elas podem se assemelhar às demais e surgem próximas a elas. O processo de hiperestesia ou acentuação da parestesia acontece sobre as lesões cutâneas novas ou antigas. E o dano neural pode ocorrer ao longo de todo o espectro da doença. Todo o espectro da doença pode provocar o dano neural. A incapacidade e sequela, as incapacidades e sequelas podem ser irreversíveis, daí a necessidade de se fazer o tratamento rápido, certeiro, para evitar sequelas. Essas sequelas advêm da perda da função sensitiva e motora. Esse paciente apresenta espessamento, como vimos na foto, os nervos se tornam espessados, doloridos, a região hiperestésica ou com hipoestesia, e essa hipoestesia, essa hiperestesia se acentuam. Quando nós temos isso em um período, normalmente, até 6 meses, nós temos uma neurite aguda. Esse processo de neurite aguda, ele é responsável por grande parte das sequelas, por grande parte dos processos de inflamação que vão trazer danos aos nervos.
que vão trazer danos aos nervos. Então, esse processo da reação rancênica, ele pode ser um processo agudo. Então vamos a seguir. Então, dando seguimento às nossas avaliações, sobre a hanseníase e seus processos, nós observamos que essa neurite, ela pode ser grande responsável pelo processo de sequelas, e ela vem associada ao espessamento neural, à dor, à hiperestesia, ou acentuação dessa hipoestesia. Temos também o caso da neuropatia silenciosa, aquela lesão que ela vai de forma, vamos dizer, de forma mais ordeira, de forma mais lenta e gradual, sem que haja um processo tão importante, um processo tão rebuscado, um processo tão reacional, um processo tão intenso. Temos também a neuropatia recorrente. Essa neuropatia recorrente, ela acontece quando existe o processo neurítico em tempo maior que 3 meses após o término terapêutico, diria, aliás, menor que 3 meses, e a neuropatia crônica quando é mais de 3 meses após o término terapêutico.
essas ditas correções. Então vejam, esse espessamento acompanhado de dor, hiperestesia ou acentuação da hipoestesia no território neural, acometido por menos de 6 meses de duração. Deixa eu fazer aqui, o sinalzinho aqui está... Essa pequena demora se deve ao fato de eu estar procurando aqui o menos 6 meses. Então, todos eles estão ao contrário. Menos de 6. Aqui, menos de 6 e aqui mais de 3. Inclusive, no próprio artigo, existe um pequeno erro em relação a isso. Então, aqui está correto. Então, espessamento neural, menos de 6 meses. Neurite aguda, o recorrente, menos de 3 meses após o término. A neuropatia crônica em mais de 3 meses após o término terapêutico. Aqui está correto. Então, os nervos mais acometidos, o ulnar e o tibial posterior, mas diversos nervos podem ser acometidos. Podemos ter a instalação súbita da mão em garra, o pé caído. O lago oftalmo deve receber intervenção rápida, né? Então, essas alterações são graves e trazem bastante sequelas, bastante dificuldades para a vida do paciente. Então, devemos providenciar intervenção muito rápida. Lembrando que nos episódios de reação reversa não há comprometimento sistêmico, ou se acontecer são coisas muito pequenas, como febre baixa, indisposição, anorexia, e isso em casos graves e extensos. O envolvimento cutâneo e neural varia entre discreto e grave. No envolvimento grave é onde temos principalmente as lesões neurais, as ulcerações, as necroses. Providencia-se edema de face, de mãos, de pés, e alteração de sensibilidade e alteração de força. Então, essa reação tipo 1, ela pode ser diagnosticada quando se tem perda recente da função neural, dor ou entumecimento de um ou mais nervos periféricos, daí a importância de palparmos os nervos periféricos, intumescência do nervo sem perda de função. Aqui quando estamos diante de um período mais agudo. Não se observam alterações hematológicas e bioquímicas, então os exames nessa fase são normais, diferentes do que acontece na reação tipo 2. Existe edema, existe expansão dos granulomas, porque é uma reação celular. Aumento marcante do número de linfócitos, de células epitelioides, que vão ajudar na estabilidade desse granuloma, células gigantes também, e isso causa redução do número de bacilos.
hiperplasia epitelial e alterações mais graves como necroses focais ou confluentes que resultam em ulceração em seu somatório. Então, temos exacerbação da resposta celular, imunicelular e redução da carga bacilar. Então, quais os fatores de risco para essa reação? Uma doença extensa, ou seja, uma hanseníase extensa. Os pacientes dimorfos, como vimos anteriormente, lesões faciais, vacinação pela BCG, o anticorpo glicolipídio ou glicolipídico fenólico, fração 1, né, o anti-PGL1, e positividade do teste lepromínico. Então, restou a sugestão de que a associação dessa positividade do anti-PGL1 e do teste lepromínico trariam mais possibilidades de uma reação tipo 1. A gestação também. A neuropatia aumenta de forma significativa também em pacientes idosos, então gestantes, idosos. A frequência das reações e a perda da função neural vai ser sempre maior nos pacientes com mais bacilos, então existe mais estimulação, mais necessidade de tratar e tratar rápido. Existe uma correlação positiva entre os pacientes multibacilares, com índice baciloscópico maior ou igual a 2, no diagnóstico e maior número de episódios reacionais, ou seja, quanto mais bacilos, quanto mais IB, maior o quantitativo de episódios reacionais durante o tratamento e após a alta medicamentosa. Existe maior quantidade de reações durante o tratamento, mas após o tratamento, elas também podem acontecer. Pacientes multibacilares, tanto os pacientes com hanseníase dimorfa virchoviana como os de forma virchoviana também têm primazia nas reações. Os paucibacilares podem ser acometidos da reação quando fazem uso da PQT e nos primeiros meses subsequentes. Então, os pacientes dimorfos, a hanseníase dimorfa, então podem aparecer a reação reversa de poucas semanas a meses. E nos pacientes com hanseníase dimorfa virchoviana, ocorre dentro de 1 a 12 meses após o início do esquema PQT. No período de poucas semanas a meses, nos HDVs, ocorre dentro de 1 a 12 meses após o início da PQT, que significa que 90% dos pacientes que têm reação, após a alta, o primeiro episódio ocorre no primeiro ano após o término do tratamento. Então, que fique claro que o comum é se ter a reação hansênica nesse período, de uso da terapia. 50% dos casos, mas quando eles acontecem no pós-terapia, a maioria acontece no primeiro ano.
Muitas vezes, no paciente baciloscopicamente positivo, os multibacilares, essa possibilidade de reação vai até a negativação da baciloscopia, que na realidade isso é a grande verdade. Quando se tem bacilo, se tem tendência a ter a reação rancênica. Façamos um breve diferencial entre reação e recidiva. Então, quando o paciente tem uma reação reversa, após o tratamento, enquanto ele está em tratamento, enquanto ele está antes do tratamento, fica fácil você dizer que é a reação, principalmente quando o paciente já tem o diagnóstico e está fazendo o tratamento. Mas o paciente que parou o tratamento há 2, 3 anos, ele começa a ter as lesões novamente. Quando essas lesões são recidiva e quando elas são reação reversa, já que as alterações histológicas são muito parecidas, então muitas vezes indistinguíveis. Então vejam só que a maioria dos episódios de reação em paus bacilares acontecem após a interrupção da PQT, é observado dentro dos primeiros 2 anos. Diria até dentro do primeiro ano, até 4 anos, e multibacilares até 5 anos ou até negativação da baciloscopia. Operacionalmente, o uso dos corticosteroides ele pode ser usado para avaliar se é reação ou recidiva. Quando usamos o corticoide, a reação rancênica responde muito rapidamente, em poucos dias ou semanas. Já a doença não. Então aqui temos um quadro comparativo. Então, características do período de ocorrência. A reação reversa, frequentemente durante a PQT e nos primeiros 6 meses, menos frequentemente no período de 2 a 3 anos após o término do tratamento. Já a recidiva, em geral, período superior a 2 anos após o término da PQT. Surgimento de lesões antigas. Então, é súbito e inesperado, lesões eritematosas brilhantes, entumecidas e infiltradas na reação. Já na recidiva, o aparecimento das lesões é lento e insidioso, diferente do súbito, e alguns podem apresentar bordas eritematosas. As lesões recentes. Então a gente sabe que na reação reversa, as lesões antigas elas brilham mais, elas inflamam, mas aparecem lesões recentes. Em geral, surgem várias lesões recentes. Já na recidiva são poucas, é insidiosa. A ulceração pode acontecer na reação, já é rara na recidiva. Regressão. A presença de escamação fala em regressão. A ausência de escamação fala em recidiva. Então, a ausência fala em recidiva, a presença fala em melhora do edema. E melhora do edema acontece na reação reversa. Comprometimento neural. É maior o número de troncos nervosos envolvidos, tem-se dor e perturbações sensitivas motoras. Já a recidiva, poucos troncos nervosos, perturbações sensitivas motoras ocorrem, em geral, lentamente. A resposta aos corticoides é excelente na recidiva, na reação, e pouco pronunciada na recidiva. Pouco pronunciado na recidiva e excelente na reação. Então, a reação reversa em termos de tratamento, a primeira coisa que se faz é manter a droga da PQT, porque o principal tratamento da reação é afastar e matar os bacilos e fazer uma terapêutica inflamatória efetiva e prolongada. Quanto mais prolongada, melhores são os resultados, menor a recidiva.
Eu digo, mas não a recidiva da reação e não a recidiva da doença. Analgesia adequada e suporte físico durante a fase de neurite aguda. E até em alguns casos, descompressão. Então, os corticoides são a droga de escolha. Devemos ter cuidado com a estrongiloidise e ativação de focos de tuberculose. Então, para pacientes que vão fazer o uso, seria interessante raio-x de tórax. E para pacientes que têm tosse, avaliação do escarro. E tratamento com ivermectina para evitar a estrongiloidise disseminada. Então, o uso precoce do corticoide, quando de inflamações intensas, traz um alto grau de proteção às sequelas. Devemos usá-los quando temos a acentuação da inflamação de lesões e surgimento de novas, configurando a reação reversa tipo 1. Dor ou entumecimento dos nervos ou perda da função neural com duração menor de 6 meses, que falam em neurite aguda. Devemos usar de 1 a 2 miligramas por dia em tratamentos mais prolongados, visto que esses tratamentos são superiores aos tratamentos não prolongados. Podemos também fazer uma dose inicial de 40 miligramas, que daria 0,5 a 0,6 miligramas por quilo, da prednisona ou prednisolona, para o controle dessa reação. Deve-se reduzir intervalos e quantidades fixas, ou seja, se o paciente está usando 40 miligramas já por algum tempo, com bons resultados, a redução deve ser em torno de 5 a 10 miligramas a cada 1 a 2 semanas. Normalmente eu gosto de reduzir 5 miligramas a cada 1 ou 2 semanas. Então, os pacientes com rancenias de morfo tuberculoide requerem períodos menores de corticoterapia, visto que esses pacientes eles têm menos bacilos e menos reações inflamatórias. Podemos usar também a ciclosporina, dose inicial de 5 a 10 miligramas, é um imunossupressor e que age reduzindo o quantitativo de linfócitos auxiliares CD4+, contudo não são tão rápidos quanto o corticoide. A azatioprina também não é rápido, devendo ser usado como adjuvante, usando 1 miligrama por quilo ao dia, também é imunossupressor, não tem efeito no edema intraneural. Então devemos usar a azatioprina associada ao corticoide, funciona como um poupador de corticoide. Podemos também abrir mão da cirurgia descompressiva, em caso de paciente com dor neural persistente, manutenção ou piora da neuropatia, após a realização do tratamento com corticosteroides. Então, dor persistente, manutenção ou piora da neuropatia após corticoterapia. E já indo para a finalização, chegamos ao eritema nodoso rancênico, que é a reação tipo 2. Aqui lembrar do eritema polimorfo e lembrar também de reação de Lúcio. Então é uma reação aguda, sistêmica, que é importante, sistêmico, porque nós temos imunocomplexos que circulam, vão para vários órgãos, não só para a pele. Predominantemente é uma reação tipo 3 de gel e cumbis. O mais importante é o eritema nodoso, os pacientes eles são multibacilares, agravam o quadro, faz o eritema nodoso que pode ser recorrente. Esses depósitos de imunocomplexos e alterações da resposta imunológica mediada por células provocam o depósito de complexos imunes nos tecidos e ativação de complemento, então grande destruição, desenvolvimento de inflamação local
migração de polimorfos nucleares para o sítio de respostas inflamatórias e liberação local de enzimas responsáveis por lesão tecidual. Então, o processo inflamatório é intenso. Temos a participação de células também, macrófagos e células T, que são ativados. O fator de necrose tumoral circulante se eleva no período que você tem a formação dos eritemas nodosos rancênicos. O anticorpo anti-PGL1 ele é mais elevado quando se tem uma alta carga bacilífera. Esses imunocomplexos eles se depositam a partir de uma distribuição da circulação, se depositam em tecidos, vasos sanguíneos e vasos linfáticos e desencadeiam uma resposta inflamatória que pode envolver vários órgãos e o sistema. Então devemos avaliar muito bem as alterações da pele, dos nervos, também olhos, articulações, rins, testículos e vias aéreas superiores, além de outros órgãos e sistemas. A lesão do eritema nodoso rancênico, quando discreta, apresenta lesões cutâneas pouco dolorosas, sem um comprometimento do estado geral. Contudo, nos casos mais graves, essas lesões que eram apenas lesões eritematosas novas, elas podem se transformar em vesicobolhas e pústulas. As lesões elas podem ulcerar, podem se tornar necróticas e vêm associadas a sintomas sistêmicos, febre, mal-estar, cefaleia, náusea, vômito. Notamos uma redução da reação rancênica tipo 2 quando da adoção da poliquimioterapia, principalmente pela utilização da clofazimina, que agora estamos usando para todos os pacientes. Os episódios incidem no primeiro e segundo ano de PQT e podem persistir por anos. E também pode ocorrer, como a gente já falou, previamente ao tratamento. Então, as manifestações do comprometimento de múltiplos sistemas que podem envolver qualquer órgão ou sistema atingido por antígenos bacilares e ou imunocomplexos. É caracterizada por uma alta carga bacilar, a presença principalmente na hanseníase dimorfa vichoviana e na hanseníase vichoviana. Então aqui nós já notamos que quanto mais bacilos, maior a possibilidade do eritema nodoso. A reação reversa, ela atingia dimorfa vichoviana e a dimorfa tuberculoide. Aqui é dimorfa vichoviana e vichoviana. Produção de imunoglobulinas e imunocomplexos. A pele, então, ela aparentemente não tinha problemas e depois da circulação desses imunocomplexos, ela apresenta o aparecimento súbito de pápulas, nódulos e placas nodosas. Aqui as lesões já são dolorosas, tensas ao toque, coloração rosa ou eritema violácea, mostram descamação central, podem se tornar hemorrágicas, vesicobolhosas, pustulares ulcerativas, caracterizando esse quadro de eritema nodoso necrotizante. Eritema nodoso necrotizante. Já as lesões preexistentes que aumentam na reação reversa, aqui não aumentam, ficam da mesma forma e aparecem apenas lesões novas. A distribuição é simétrica, bilateral, difusa,
atinge face, tronco, membros, preferencialmente as superfícies extensoras das extremidades. Então, as lesões elas aparecem rapidamente, 7 a 10 dias. Pode evoluir para um modo intermitente ou contínuo. Então, aqui é um modo crônico, recorrente, que fica por meses ou anos no indivíduo. Pode apresentar sintomatologia sistêmica, febre, mal-estar, hiporexia, perda de peso, neuropatia, orquiepididimite, glomerulonefrite por imunocomplexos, miosite, artralgia, artrite de grandes articulações, sinovite, dactilite, dores ósseas, iridiociclite, uveíte, comprometimento de faringe, laringe e traqueia. Também hepatosplenomegalia, infartamento ganglionar generalizado, edema acrofacial ou generalizado, rinite, epistaxe, insônia e depressão. Aqui já indo para a finalização, um quadro comparativo entre a reação reversa tipo 1 e o eritema nodoso tipo 2. Então, em termos de sinais, sintomas e manifestações cutâneas, a reação reversa ela tem associação às lesões prévias que se entumecem, ficam mais vermelhas, edemaciam, e surgimento de lesões satélites. E a descamação é importante. Às vezes tem ulceração, tem edema acral e facial. Já no eritema nodoso, a distribuição ela é simétrica, dissociada de lesões prévias. As lesões prévias ficam do jeito que estão. Pápulas, nódulos e placas dolorosos, descamação central, lesões hemorrágicas vesiculosas, pustulares e ulcerativas. As manifestações neurológicas. Então, nas duas há espessamento neural, dor no território de distribuição no nervo, distúrbio da função neural motora e ou sensitiva, com ou sem sintomas de dor, e redução da força muscular e paralisia progressiva. Se diz que as reações tipo 1 pegam troncos maiores, assimetricamente, já a 2 pegam troncos menores, mais simetricamente, e muito mais troncos. As condições gerais do paciente em relação à forma clínica e aos olhos. Na reação reversa, formas dimorfas, ou seja, instáveis, e fraqueza da pálpebra com dificuldade para fechar o olho. Na forma tipo 2, mal-estar geral, mostrando sistematização, febre alta, e as formas são mais a virchoviana e a dimorfa virchoviana. Nos olhos, inflamação de suas estruturas, irite e iridociclite. Aqui já temos aos exames alterações bioquímicas e sanguíneas hematológicas. Leucocitose, neutrofilia, plaquetose, a proteína C reativa e o alfa-1 ácido glicoproteico ou glicoproteína ácida estão elevados, as imunoglobulinas G e M também, e existe proteinúria, ou pode existir. Na histopatologia, tem um denso infiltrado inflamatório neutrofílico na derme superficial e o profunda e no subcutâneo. Então, denso infiltrado neutrofílico. Aqui os neutrófilos são importantes e existe destruição. Na derme superficial e ou profunda e ou subcutâneo. O intenso fluxo de neutrófilos, formando microabscessos, vasculites, pode predominar em alguns casos. Redução local da carga bacilar, com visualização de numerosos bacilos fragmentados e granulosos. Esses bacilos ainda provocam o processo de inflamação. A carga bacilar reduz,
a morte de bacilos, mas a inflamação pode continuar. Fatores de risco, então. A gente viu que a doença vichoviana e a dimorfa vichoviana, infiltração cutânea e o índice baciloscópico maior que 4, ou seja, muitos bacilos. A taxa de recorrência do eritema nodoso é significativamente maior do que a taxa de recorrência da reação rancênica tipo 1. Gravidez, puberdade, doenças intercorrentes, vacinação e estresse também trazem maior risco para a reação rancênica tipo 2. Então, o tratamento dessa reação: repouso, terapêutica anti-inflamatória, nos casos graves ou quando se tem evidência de comprometimento ocular, neural, testicular, deve-se fazer corticoterapia. Em casos discretos, corticoides não hormonais com repouso. Casos moderados, podemos usar a colchicina, que é mais eficiente em aliviar a dor neural e articular quando comparada ao AS. A pentoxifilina, 400 mg 3 vezes ao dia, tem beneficiado quadros com predomínio de vasculite. A corticoterapia deve ser feita na dose de 0,5 a 2 mg por quilo, em situações moderadas e graves. Os fenômenos de vasculite, os quadros de mãos, pés reacionais, envolvimento de nervos, olhos, testículos e vísceras requerem a utilização de corticoides, de corticoterapia, prednisona de 0,5 a 2 mg por quilo. A talidomida é a primeira escolha no manejo do eritema nodoso agudo e recorrente. Contanto, é um medicamento teratogênico, mas que age rapidamente. Em 8 a 72 horas já existe uma melhora relativa. A clofazimina é um poupador de corticosteroides em pacientes com eritema nodoso rancênico grave, porém é menos eficiente e não é tão rápido quanto os corticoides e a talidomida, mas servem para prevenir novos surtos e reduzir a dependência dos corticosteroides, uma vez que os pacientes com reações rancênicas de repetição, eles se tornam grandes dependentes de corticoterapia. Se usa no primeiro mês uma dose de 100 mg 3 vezes ao dia, reduzindo 100 mg a cada mês. E finalizando, realmente aqui eu trago uma nota técnica de 2021 que mudou o tratamento da hanseníase. E ele começa dizendo o seguinte, que em 2021 a OMS atingiu capacidade técnica para atender a demanda brasileira de poliquimioterapia da associação rifampicina, dapsona e clofazimina para todos os casos de hanseníase, possibilitando a implementação desse esquema ao tratamento da hanseníase paucibacilar no âmbito do SUS. Esses medicamentos não possuem registro sanitário no Brasil e são produzidos e fornecidos exclusivamente para doação aos países que possuem casos de hanseníase, não podendo serem comercializados nem usados para outros fins. Isso, na realidade, o blister, aquele blister específico que não tem registro. A Associação dos Fármacos, rifampicina, dapsona, clofazimina, na apresentação de blisters para o tratamento da hanseníase, passa a ser denominado poliquimioterapia única, PQTU, tanto para casos paucibacilares quanto para casos multibacilares, que já era feito. A partir de 1º de julho de 2021, passam a ser tratados por PQTU
por 6 meses os paucibacilares. Pacientes diagnosticados com hanseníase multibacilar a partir de 1º de julho de 21, mantém o tratamento farmacológico com PQT única por 12 meses. Bom, e aqui nós temos um tema que vamos deixar para a próxima atividade, visto que já vamos aí com o adiantar da nossa discussão. Então, próxima aula tem mais. Agradeço pela atenção, agradeço pela doação ao tratamento da hanseníase, ao conhecimento dessa patologia hanseníase. Nós devemos ser divulgadores do tema e traremos neste curso diversas discussões de artigos e diversas discussões de notas técnicas para o entendimento sobre reações, histopatologia, exames, tratamento da hanseníase e para a prevenção das sequelas. Meu nome é Tiago Gondim e agora me despeço. Até a aula número 5.